Segunda, das transferências de capital. Artigo 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. Título 2 da Proposta Orçamentária. Capítulo 1. Conteúdo e forma da proposta orçamentária. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á. Inciso 1. Mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Inciso 2. Projeto de Lei de Orçamento. Inciso 3. Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação. Alínea A. Receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. Alínea B. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. Alínea C. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. Alínea D. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. Alínea E. A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. E, alínea F. A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. Inciso 4. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhada de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Capítulo 2. Da elaboração da proposta orçamentária. Seção 1ª. Das previsões plurienais. Artigo 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo no mínimo um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos e de aplicação de capital será anualmente reajustado, acrescentando-lhes as previsões de mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Artigo 24. O quadro de recursos e de aplicação de capital abrangerá: inciso 1. As despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais, aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia. Inciso 2. As despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam. Inciso 3. Em anexos às despesas de capital das entidades referidas no título 10 desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital. Artigo 25. Os programas constantes do quadro de recursos e de aplicação de capital, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços.
Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretende obter com a realização de cada programa. Artigo 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e de aplicação de capital. Seção 2ª. Das previsões anuais. Artigo 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômica financeira, o programa anual de trabalho do governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Artigo 28. As propostas parciais das unidades administrativas organizadas em formulário próprio serão acompanhadas de: inciso 1. Tabelas explicativas da despesa sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso 3, letras D, E e F. Inciso 2. Justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina. Artigo 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as rúbricas, para servirem de base à estimativa da receita, na proposta orçamentária. Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente. Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior, a arrecadação dos 3 últimos exercícios, pelo menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Artigo 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. Título 3. Da elaboração da Lei de Orçamento. Artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a: alínea A. Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, neste ponto, a inexatidão da proposta. Alínea B. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. Alínea C. Conceder dotação para a instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Alínea D. Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Título 9. Do exercício financeiro. Artigo 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Artigo 35. Pertence ao exercício financeiro. Inciso 1. As receitas nele arrecadadas. Inciso 2. As despesas nele legalmente empenhadas. Artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Artigo 37. As despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio
com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível a ordem cronológica. Artigo 38. Reverte a dotação a importância de despesa anulada no exercício, quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se-á receita do ano em que se efetivar.